Olhando para o título desse vídeo, talvez seja mesmo difícil de acreditar, mas é verdade que as cobras, animais que muitos de nós temos pavor, possuem bastante inimigos naturais e são assustadas por diversos outros bichos que dividem com elas o mesmo habitat. Quer saber que bichos são esses? Então confira! Estes animais caçam cobras! Bora começar! As serpentes são animais que estão entre os mais temidos pelas pessoas, existindo muitas curiosidades sobre essas fascinantes predadoras. Aprendemos desde criança a temermos as cobras, mas poucos adultos nos contam sobre alguns fatos sobre esses animais quando somos crianças. Porém, até mesmo esse animal rastejante e enigmático sente medo de vez em quando para alguns outros selvagens que as têm como alimento. Existem muitos bichos na natureza que colocam medo nas cobras. Aves como águias, corujas, gaviões e falcões, por exemplo, são alguns deles. Eles muitas vezes se alimentam diretamente da cobra ou utilizam-na de alimento para seus filhotes em ninhos. Essa maneira instintiva da natureza agir, inclusive, é uma parte fundamental da cadeia alimentar que atua como controle da população de cobras nos meios selvagens e domésticos. Realmente, quando animais como as cobras notam que estão na mira de alguma ave dos céus, como uma águia, o animal logo busca um meio de se esconder, pois sabe que sua vida está em risco. Aqui, por exemplo, um usuário identificado como Brilliant Caraman publicou esse vídeo, no qual flagramos claramente um combate entre uma águia e uma cobra. Claro que a cobra tenta se livrar da situação e até dá algumas investidas na águia, mas essa é uma luta complicada para o réptil. A ave leva muitas e muitas vantagens. Por isso, no fim, a águia leva a melhor. Depois de algumas investidas, a águia consegue evitar as mordidas do réptil e pacientemente espera um momento certo para que possa aproveitar a refeição recém-capturada. Esse caso, porém, não é o único exemplo de uma ocasião em que as cobras se deram mal ao darem de cara com uma águia vinda dos céus. Muitos outros vídeos já foram feitos por aí e mostram um motivo claro do porquê as cobras têm medo dessas aves. Além disso, para nossa surpresa, o homem é também um grande predador das serpentes. Por vários motivos diferentes, em diversos locais ao redor do mundo, seres humanos caçam as cobras. Em certas regiões, cobras de raças específicas são capturadas por pessoas que as vendem em lojas de animais. Em outros casos, o ser humano acaba com a vida desses animais por puro pavor, achando que talvez eles pudessem chegar até suas casas e levar algum perigo para ele mesmo e para seus familiares. E claro, também existem aqueles que, por uma série de fatores, caçam as cobras para tê-las como alimento, uma característica que é compartilhada por uma série de culturas ao redor do planeta. Acha que a ameaça humana às cobras acaba por aí? Não. Outra coisa que mostra que os seres humanos são também um predador das cobras é a destruição dos habitats desses animais. Essa é uma das maiores ameaças às cobras, que ficam sem lugar para viver quando máquinas feitas por seres humanos as devastam para, principalmente, construir setores residenciais mais afastados das grandes cidades. Outro animal que faz as cobras sentirem aquele famoso frio na barriga, ainda que seja uma barriga de cobra rastejante, são os mangustos. Esses bichinhos, que por causa de sua aparência nos parecem bem fofos, são predadores naturais das cobras. Afinal, eles são bem carnívoros. Eles vão para cima de qualquer espécie de cobra que acharem interessante no momento, e nem mesmo as serpentes mais venenosas escapam de seus dentes afiados. Quando falamos de cobras venenosas, estamos nos referindo às mais qualificadas do mundo nesse aspecto. Recentemente, um vídeo em formato de documentário divulgou uma cena curiosa de combate entre um mangusto e uma mamba negra, uma das espécies de cobras venenosas mais temidas de todo o planeta. Na verdade, o vídeo não é bem como uma luta, com os dois lados equilibrados, é mais uma demonstração da cobra tentando escapar do mangusto faminto. Durante os ataques do animal, percebemos o quão veloz ele é e como é ágil nos seus movimentos acertados em direção ao réptil. Por várias vezes, o mamífero carnívoro corre em círculos ao redor da cobra, confundindo-a e fazendo com que ela não possa prever o próximo ataque.
Se a mamba negra conseguir acertar uma mordida, será o fim para o mangusto. Mas esse é o ponto. O mamífero é rápido demais e ela nem mesmo consegue chegar perto. Eles lutam então por um longo tempo, uma batalha que muito se parece com uma dança ensaiada e bela. Porém, de repente, o mangusto dá uma investida mortífera, acertando a cobra numa velocidade que quase não podemos notar. A cobra agora está inconsciente e é derrotada dessa vez. É mesmo difícil para ela, pois o mangusto é um de seus principais predadores, e perder era quase iminente. No fim, é o mangusto faminto que tem sua refeição. Agora chega, talvez, o mais agressivo e amedrontador animal que uma cobra pode ter pela frente, os chamados dragões de Komodo. Mas antes de falarmos sobre esse grande predador, eu quero lembrar você de deixar o like, que ajuda bastante o canal. Além disso, se você é novo aqui, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e clicar em todas para você não perder nenhum vídeo curioso. Em um conjunto de características, os dragões de Komodo têm todos os detalhes necessários para ser um dos mais temidos predadores das cobras. Esses animais parecem criaturas míticas, daquelas que a gente só vê em livros e filmes de ficção científica, quando os seres de outros planetas vêm até a Terra. No entanto, apesar de parecerem animais estranhos, os dragões de Komodo são apenas lagartos gigantes. Geralmente eles podem medir mais de 3 metros de comprimento e pesar até 100 quilos. Então não é de se espantar que seu ataque possa ser fatal, e nesse caso, principalmente se sua presa for uma cobra. Numa luta entre os dois animais, por exemplo, nesse caso contra uma cobra-rei, presenciamos um duelo memorável entre duas espécies muito temidas. A cobra luta para se defender e até mesmo tenta alguns botes contra o lagarto gigante, mas seu couro super duro dificulta um pouco as coisas para a cobra. Os dragões de Komodo têm muitas características que os ajudam numa luta. Uma dessas é a capacidade impressionante desse animal de encontrar uma presa que está localizada a muitos quilômetros de distância. Como? Acontece que eles têm a língua bifurcada, assim como as cobras, e a usam para detectar uma presa pelo cheiro. Isso, inclusive, permite que o réptil identifique os sabores antes de acabar com a vida de sua presa. Isso mesmo, antes de devorar uma cobra, por exemplo, o animal já sabe que sabor terá. Os dragões de Komodo começam a provar um delicioso jantar a quilômetros de distância, antes mesmo de ver a estrutura de sua vítima. Na captura da sua presa, o dragão de Komodo dá sua mordida, que pode ser fraca, mas envolve veneno, força bruta, dentes afiados e uma técnica de mordida que funciona como um abridor de latas. É mais ou menos isso que acontece na luta contra a cobra-rei, que apesar de tentar, ela não consegue evitar as mordidas do lagarto feroz. Durante a mordida, essas criaturas injetam uma dose de veneno nas vítimas. Essas glândulas de veneno ficam situadas no maxilar inferior e liberam uma substância que causa paralisia, perda extrema de sangue, coagulação inadequada, dano tecidual e dor excruciante. Sua saliva venenosa é cheia de bactérias diferentes, cerca de 80 espécies. Então, em alguns dias, a septicemia se instala e a presa não sobrevive. Se a presa ferida se afastar, o dragão pode segui-la por milhas de distância. Por todos esses aspectos da mordida do dragão de Komodo, a cobra não tem chance contra ele e acaba sendo derrotada. Por isso, o dragão de Komodo é um dos predadores da cobra, um dos animais que mais causam pavor nas serpentes que dividem o mesmo habitat com eles. Portanto, como vimos nesse vídeo, tudo na natureza acontece de uma maneira quase ensaiada e cruel às vezes. Ainda que muitos de nós tenhamos medo de cobras, ainda mais quando são venenosas, saiba que o outro lado também existe e que esses animais também possuem muitos predadores. Como vimos, até mesmo nós, seres humanos, estamos inclusos nessa lista. Pensando em todos esses predadores que as cobras possuem, como elas fazem para se proteger de tudo isso? Elas têm muitas formas de fazer isso, visto que são animais estratégicos que agem de forma maravilhosamente bem pelo instinto. Sua coloração, por si só, já mostra uma excelente camuflagem. Ainda mais, algumas espécies também se enterram debaixo da areia ou de folhas para serem ainda menos perceptivas e não serem encontradas por possíveis predadores. Como outro recurso para se proteger, algumas cobras também agitam suas caudas, que têm chocalhos para assustar um possível predador, enquanto outras cobras se penduram em árvores altas para fugir dos perigos do solo.
Além disso, as mais agressivas atacam seus predadores a fim de se defender. Aí na tela tá aparecendo um vídeo bem legal. Esse elefante passou 11 horas cavando sem parar. A razão te deixará sem palavras. Ficamos por aqui e até a próxima!